O filme começa com Madeleine Harris capturando um fugitivo chamado Winston, que trabalhava como contador para Moretti Crime Boss, atualmente escondido em uma cabana remota no Alasca. Uma vez preso, Winston concorda em testemunhar contra o Moretti Crime Boss, mas exige proteção significativa em troca. Como eles estão no Alasca, Madeleine providencia um avião particular para transportar Winston com segurança. Depois de o prender com algemas e correntes, Winston continua irritantemente tagarela o tempo todo. Madeleine contata sua superiora Caroline para relatar o progresso e expressa sua gratidão por ter sido escolhida para escoltar Winston e colocá-la de volta em campo. Caroline informa que a data do julgamento foi adiada para amanhã em vez de uma semana depois. Ela tranquiliza Madeleine dizendo que uma equipe estará esperando por ela em Anchorage. Após encerrar a ligação, Madeleine conhece o piloto Daryl Booth. Daryl pergunta sobre o homem algemado na parte de trás, mas Madeleine ignora sua curiosidade, explicando que Winston é um risco de fuga e um fugitivo. Ela pede firmemente a Daryl para parar de se dirigir a Winston diretamente, para a grande irritação de Winston. Daryl prepara o avião e eles decolam rapidamente. O voo é turbulento, e quando Madeleine tenta se comunicar com ele, ela percebe que Daryl tá usando fone de ouvido de aviação e gesticula para que ela coloque seu próprio fone de ouvido e explica que turbulência é normal nessa rota. Enquanto isso, Winston tenta chamar a atenção deles da parte de trás, mas eles o ignoram. Madeleine percebe um arranhão atrás da orelha de Daryl e o questiona sobre isso. Ele casualmente atribui isso a um acidente de manutenção enquanto trabalhava no avião. Enquanto Daryl compartilha histórias sobre sua vida no Texas, Madeleine ocasionalmente acena e faz comentários educados. Percebendo que não há sinal na tela do avião, ela pergunta a Daryl se a aeronave tem GPS. Ele garante que é normal que o rádio e o GPS fiquem fora de serviço de vez em quando, que ele conhece bem a rota. Ele promete deixá-los em Anchorage em breve, onde eles podem continuar sua jornada para Seattle. Ele pede para ela não se preocupar. Sentindo seu desconforto, Daryl pergunta há quanto tempo ela é marechal. Ela responde que já faz 8 anos. De repente, um pássaro atingiu o para-brisa do avião, causando uma onda de pânico entre eles. Winston percebe um documento perto de seus pés durante a turbulência e descobre que é o certificado de piloto particular do verdadeiro Daryl Booth, confirmando suas suspeitas de que o homem que pilotava o avião é um impostor. Desesperado para alertar Madeleine, Winston morde os botões de suas algemas e os joga nela, alegando estar se sentindo mal. Irritada, ela o dispensa, dizendo que não se importa. Quando Daryl pergunta sobre a comoção, Madeleine explica que Winston está se sentindo mal. Daryl oferece um saco plástico e enquanto ele se inclina para trás, Madeleine nota uma mancha de sangue em sua camisa. Desconfiada, Madeleine pergunta quando eles verão a civilização novamente. Daryl responde que não será por um bom tempo. Ficando inquieta, Madeleine pergunta como ele sabe que eles estão indo para Seattle. Daryl responde vagamente, atribuindo isso ao sotaque e comportamento dela, o que só aprofunda suas dúvidas. Quando Madeleine insiste em checar com o despacho, Daryl tenta falar pelo rádio, mas a conexão falha. Ele culpa a altitude elevada, mas isso não alivia muito as suspeitas dela. Madeleine pressiona ainda mais perguntando se ele conhece Jane, a piloto que voou com ela da última vez. Daryl afirma que o conhece bem, mas Madeleine o corrige, revelando que Jane é uma mulher. Percebendo que algo está seriamente errado, ela saca sua arma, mas Daryl rapidamente a desarma com uma faca. Uma luta violenta se inicia, terminando com Daryl dominando Madeleine e amarrando-a. Virando-se para Winston, Daryl revela que Moretti está furioso com ele por ter o traído. Winston nega ter dito qualquer coisa e tenta comprar sua saída, oferecendo a Daryl $1 milhão e confessando que ele desviou das contas de Moretti. Ele revela que Moretti tem secretamente canalizado dinheiro para uma conta em Sun City, Massachusetts, pagando $25 mil por mês. Assim que Madeleine recupera a consciência, Winston alega que ele só queria uma parte da ação. Imperturbável, Daryl diz a Winston para calar a boca, deixando claro que não está interessado no dinheiro. Quando Daryl se move para acabar com Madeleine, ela usa um taser nele. Embora atordoado, ele revida enquanto o avião começa uma rápida descida pelas montanhas. Em uma luta desesperada, Madeleine continuamente o eletrocuta, finalmente o subjugando e o empurrando para trás. Ela assume o controle do avião e o estabiliza. Aterrorizado, Winston admite que se molhou. Madeleine procura uma faca para se libertar e Winston sugere verificar o kit de primeiros socorros. Com a ajuda de Winston, ela se liberta. Quando ela sugere colocar Daryl no banco de trás, Winston argumenta que eles deveriam o matar, mas Madeleine insiste que eles ainda precisam dele porque nenhum dos dois sabe pilotar o avião. Madeleine liberta Winston parcialmente, removendo apenas as correntes de suas pernas. Enquanto segura Daryl, ela percebe uma foto entre seus pertences, uma foto dela, de Winston, e da casa da mãe de Winston. Winston surta e diz a ela que eles deveriam salvar sua mãe. Madeleine fica calma e diz a Winston que a primeira prioridade deles é proteger Daryl, e então contatar alguém que possa ajudar. Eles conseguem conter Daryl nas costas e tentam o rádio novamente, mas falha. Lembrando de seu telefone via satélite, Madeleine liga para sua superior, a Caroline, e informa que o piloto é um dos homens de Moretti. Caroline a tranquiliza e promete a conectar a um piloto para assistência. Madeleine também solicita que oficiais sejam enviados à casa da mãe de Winston. Após encerrar a ligação, Daryl os provoca, oferecendo sua ajuda como piloto, mas se recusando a cooperar a menos que eles atendam às suas exigências. Quando Madeleine questiona como ele sabia sobre a transferência de Winston, Daryl se esquiva, dizendo que ele vai revelar tudo se ela se aproximar. Madeleine o ameaça, avisando que a vida na prisão será muito pior com suas conexões com Moretti expostas. Daryl responde friamente que ele esteve olhando por cima do ombro dele a vida toda. O telefone via satélite de Madeleine toca. É Hassan, o piloto com quem Caroline a conectou. Hassan orienta a estabilizar o avião, aliviando o clima com flertes para acalmar seus nervos. Depois de guiá-la, ele brinca que ela lhe deve bebidas e a lembra de contatá-lo quando chegarem ao litoral. Enquanto isso, Daryl provoca Winston fazendo comentários obscenos sobre sua mãe. Daryl olha para uma faca próxima, mas encontra fora de alcance. Winston fica desconfiado depois de descobrir que Daryl sabe o endereço de sua mãe, apesar de Winston só compartilhá-lo com o procurador dos Estados Unidos. Isso leva ele e Madeleine a suspeitar que pode haver um espião no escritório do Marechal. Madeleine
Madeleine recebe uma ligação de Caroline, que a informa que um avião militar está tentando localizar sua posição. A Caroline também revela que os policiais revistaram o apartamento de Daryl Booth e o encontraram horrivelmente assassinado. Madeleine expressa sua suspeita de um informante, e Caroline reduz os suspeitos em potencial para a polícia local, o diretor e os delegados. Madeleine suspeita que Caroline possa ser um informante. Nesse momento, o avião cai em um enorme banco de neve, mas milagrosamente emerge sem danos significativos. Daryl provoca Madeleine dizendo que Winston deve ter cuidado enquanto estiver sob sua custódia, porque seu prisioneiro anterior não sobreviveu. Suas palavras a levam ao limite e, como se fosse uma deixa, ela o ataca num acesso de raiva, o deixando ensanguentado. Durante a luta, Daryl consegue roubar seus óculos de sol. Winston questiona a explosão de Madeleine e ela se abre sobre um passado traumático. Ela relata uma missão em que foi designada para proteger a namorada de um chefe de cartel, que decidiu testemunhar. A mulher pediu para tomar banho e Madeleine, cautelosa com uma tentativa de fuga, a acorrentou a uma banheira. Momentos depois, alguém jogou um coquetel molotov na casa. Tomada pelo medo, Madeleine fugiu, se esquecendo da mulher. A lembrança assombra desde então, e foi uma das razões pelas quais ela foi transferida para um trabalho de escritório. Madeleine contata Caroline, sugerindo que eles devem informar o diretor sobre o espião, mas Caroline fica na defensiva, insistindo que ela pessoalmente examinou sua equipe e que ela vai investigar o assunto. Enquanto isso, Daryl secretamente trabalha para cortar suas amarras com os óculos escuros de Madeleine. Madeleine então liga para o gabinete do delegado e exige ser conectada ao diretor Coleridge. Após alguma insistência, ela é colocada em contato. Ela compartilha suas suspeitas sobre o informante e acusa Caroline. Coleridge a tranquiliza dizendo que ele vai lidar com isso e pede que ela ligue para este número de telefone, que é o número de sua casa, localizado em Santini, Massachusetts. Após encerrar a ligação, o avião chega ao litoral e Madeleine liga para Hassan para obter instruções de pouso. Enquanto eles se preparam, ela conecta os pontos. Coleridge é o espião. A menção anterior de Winston de um pagamento mensal de 25 para uma conta em Santini, Massachusetts, alinha-se com a localização atual da casa de Coleridge, que ele revelou durante o telefonema. Madeleine liga rapidamente para Caroline, se desculpando por duvidar dela e explicando a situação de como ela precisa sair do escritório porque Coleridge está procurando por ela. Sobrevoando um naufrágio com um barco chamado Fair Dancer, eles usam um marco para confirmar sua posição. Hassan os informa que a equipe de resgate os avistou. O alívio deles dura pouco, pois Daryl se liberta e esfaqueia Winston. Embora gravemente ferido, Winston revida ferindo Daryl. Madeleine consegue subjugar Daryl novamente usando uma pistola sinalizadora para incapacitá-lo antes de amarrá-lo. Winston, gravemente ferido, teme não sobreviver. Em lágrimas, ele reflete sobre sua vida, desejando ter escolhido um caminho honesto e pedindo a Madeleine para visitar sua mãe se ele não conseguir. Hassan liga para informá-la que eles pousarão em 20 minutos. Madeleine, temendo pela vida de Winston, pergunta a Hassan se eles devem acelerar o avião. No entanto, Hassan a avisa que acelerar vai queimar o combustível rapidamente. Madeleine não hesita e aumenta a velocidade do avião. Madeleine contata Caroline novamente, mas fica chocada quando Coleridge responde. Ele revela que Caroline morreu em um acidente de carro e admite que ela é a tupeira. Madeleine informa Coleridge que sabe que ele é quem trabalha para os Moretti e ameaça revelar essa informação e derrubá-lo. Coleridge a provoca, alegando que ninguém vai acreditar em suas acusações. Madeleine simplesmente responde que ele é o espião e desliga. Enquanto se preparam para pousar, Daryl faz uma última tentativa de escapar, forçando sua mão a se soltar de uma forma macabra. Madeleine o deixa inconsciente antes que ele possa agir mais. O avião pousa com força na pista, sofrendo danos significativos. Daryl cai do avião e é atingido por uma ambulância, matando-o instantaneamente. Equipes de resgate retiram Madeleine e Winston dos destroços. Winston é levado às pressas para atendimento médico e Madeleine dá um suspiro de alívio quando informada que Daryl não sobreviveu. Ao avistar o belo piloto Hassan pessoalmente, que a guiou durante todo o trajeto, ela percebe um policial paramédico suspeito entrando na ambulância de Winston. Seus instintos se mostram corretos quando o policial tenta matar Winston. Agindo rapidamente, ela atira no agressor e garante que Winston sobreviva. O telefone do oficial da MT toca e Madeleine informa Coleridge que Winston ainda está vivo. A história termina com Madeleine refletindo sobre a jornada enquanto observa Winston sendo levado para um lugar seguro, sabendo que a justiça prevaleceu, por enquanto. Obrigado por nos assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação de vídeos como esse. Deus abençoe, até a próxima.